Olá, querido professor, olá, querido aluno da nossa querida e gloriosa Escola Bíblica Dominical. O nosso desejo é que a paz do Senhor Jesus te encontre muito bem, aonde quer que você esteja nesse momento. Eu sou o pastor Kleber de Amorim e mais uma vez eu falo com todos vocês diretamente dos nossos estúdios, os estúdios da ADC TV, a TV da Assembleia de Deus em Criciúma, Santa Catarina, aqui no sul do mundo. Para mim, para a nossa equipe, para todos nós que estamos aqui sempre à sua disposição nessas pré-aulas, é um prazer imenso formarmos esse time glorioso, poderoso, extraordinário, por que não? Também inspirado pelo Espírito Santo e que nas igrejas locais é plantado para ensinar a palavra de Deus à nossa igreja, a paramentar os futuros obreiros da casa do Senhor e glorificar o nome do Senhor nesse estudo maravilhoso da escola dominical em todos os domingos de manhã, nessas igrejas pelo mundo inteiro onde Deus tem nos plantado. Estamos aqui na ADC TV, mas também estamos todos os domingos de manhã nas igrejas aonde o Senhor tem nos colocado, eu na igreja onde eu pastoreio, com a minha família, com as minhas crianças, com os meus juniores, adolescentes, jovens, com os novos casados, com a classe de adultos, enfim, com a igreja inteira aprendendo a palavra de Deus. É uma honra poder fazer parte com você desta equipe extraordinária que ama a palavra de Deus e ensina e está envolvida na palavra de Deus. Também você que nos acompanha em toda semana e acompanha todas as pré-aulas de todas as faixas etárias produzidas aqui pela ADC TV, eu peço que você ore por nossa equipe, que você interceda por cada pessoa envolvida nesse projeto, que você também possa dar aí o seu joinha nesse vídeo, que você possa também compartilhar esse conteúdo aí nas tuas redes sociais, nos teus grupos de contato. Assim nós vamos ampliando o nosso alcance, assim nós vamos nos tornando mais relevantes nessa plataforma e assim nós vamos engrandecendo o nome de Deus com a extensão do nosso trabalho. O seu apoio é muito importante, é só um joia, é só um like, é só uma divulgação e nós nos ajudamos. Estamos nesse terceiro trimestre do ano de 2023, estudando com o pastor Douglas Batista o tema A Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver nesse mundo dominado pelo espírito de Babilônia. E já estamos chegando na lição 11ª, a lição de número 11, que está proposta para o dia 10 de setembro do ano de 2023, que será também o Dia Nacional de Missões. O tema está aí na tela. Cultivando a convicção cristã. Cultivando é aquele cuidado que a gente tem com a lavoura, por exemplo, com a cultura em que nós estamos envolvidos, com aquilo que nós temos identificação, aquilo que envolve um esforço intelectual ou cultural, de cultura. Você então está trabalhando aquele ambiente, aquele universo onde você se insere e gosta de estar, e aí você vai então proporcionando uma continuidade das ações dentro daquele ambiente. A vida cristã é o novo ambiente do regenerado. E para você permanecer nesse universo que é inspirado, que é revelado, que ele é coberto com a manifestação da glória de Deus, você precisa então prestar um culto, você precisa então intelectualmente, racionalmente trabalhar para que esse universo se mantenha à sua volta e você esteja integrado nele. Isso tudo é o que o pastor Douglas Batista tenta nos colocar já através do tema da nossa lição, cultivando, então preservando esta convicção cristã, essa certeza no Evangelho e na esperança que ele proporciona a cada um de nós. Nós temos a leitura bíblica da lição do próximo domingo em 1 Tessalonicenses, capítulo 2, dos versos 1 até o versículo de número 12. Eu posso fazer uma rápida leitura da nossa leitura bíblica em classe. Porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã. E na lição nós vamos falar da revelação, passa a Macedônia, vem aqui nos ajuda, dos sofrimentos de Paulo e Silas em Filipos, como eles vão adentrar o território da Europa por uma revelação, e ele está dizendo que aquilo então não foi vã.
esse movimento missionário, ele é dirigido pelo Espírito Santo. Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, olha aqui, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate. Ou seja, eles foram combativos, eles foram proativos, eles foram dinâmicos na forma como entraram ali na Macedônia e pregaram o Evangelho. Eles estavam cobertos por uma ordem divina, então eles estavam na mesma fé de Abraão, apenas obedecendo a voz e o dono da voz, que é o próprio Deus. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos. Não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, e Deus é a nossa testemunha. E não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho, da nossa fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente nos ouvemos para convosco e com aqueles que creem. Assim, como bem sabeis, de tudo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus. O 12 é a chave da lição, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Nós temos, da leitura bíblica e do tema em geral da lição, que necessariamente nesse domingo reportarmos-nos ao início da igreja em Tessalônica e dos eventos que estavam envolvidos ali. Então eu trago para vocês a indicação do livro que eu sempre falo aqui, Estudo Panorâmico da Bíblia, de Henrietta Mears. Ela vai, então, falar de cada livro da Bíblia como uma mãe que conta a história para o seu filho antes de ele dormir. Aquela cultura americana que você vê nos filmes, né? Dos pais contando histórias ou lendo livros para os seus filhos e alimentando uma cultura sadia. Henrietta Mears foi professora de EBD do grande Billy Graham, e ela era uma mulher, assim como Billy Graham, do interior dos Estados Unidos. Eles eram lavradores, ela era uma cultivadora de pepinos, mas ela tinha um conhecimento vastíssimo da palavra de Deus e ela nos fornece detalhes interessantíssimos de cada livro da Bíblia Sagrada. Por isso o título do livro é Um Estudo Panorâmico. E assim ela vai falar sobre os Tessalonicenses. Ela vai dizer que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo é a verdade que Paulo está apresentando nas duas cartas aos Tessalonicenses. Aqui eu paro só para fazer um adendo aqui a essa leitura. Quando nós pregamos o Evangelho, nós temos que apresentar o Evangelho de duas perspectivas, ou de duas pernas, ou de dois ângulos diferentes. Primeiro, a soteriologia. O Evangelho ele tem um plano redentor. O Evangelho eterno que já existe em Deus antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós temos uma escatologia, a história está se movendo para ter um fim em Deus. Então nós temos uma esperança cristã no fim dos tempos, com a história se encontrando com o Deus que lá no passado criou o mundo e permitiu esse vácuo na eternidade chamado tempo, aonde a história ela toda se desenvolve. Então, o que Paulo vai dizer aos Tessalonicenses é que Cristo de fato voltará, e esta é a grande esperança dos cristãos. Como os eventos no final se desencadearão,
Como eles se sucederão, essa é uma outra discussão para os amantes da ciência da escatologia bíblica. Mas não é bem disso que queremos tratar aqui. Nós queremos olhar para o futuro na perspectiva de Paulo aos Tessalonicenses e perceber que no final do mundo, o grande evento que vai reger os outros eventos menores, que vai desencadear uma série de eventos, é a volta de Jesus. Então a igreja precisa estar preparada para o retorno de Jesus. Aí alguém vai dizer assim, já fazem 2000 anos que isso tem sido anunciado e Jesus não veio. Mas quando nós vamos olhar Pedro dizendo que para Deus 1000 anos são um dia, 2000 anos seriam então 2 dias, nós poderíamos dizer facilmente que esse tempo todo em que nós estamos esperando Jesus foi apenas um breve final de semana, um sábado e um domingo na nossa perspectiva ocidental. Ou seja, é muito rápido, você trabalha a semana inteira, passa o final de semana e já começa de novo a história. Então, esse tempo que Deus está dando à humanidade para que as gerações se sucedam e na paciência de Deus todas as pessoas tenham a oportunidade de conhecer o Evangelho, no olhar de Deus, no prisma de Deus da eternidade, é apenas um breve lapso de tempo, um final de semana, 1000 dias para 1000 anos para Deus são um dia são 1000 anos, disse o apóstolo Pedro. Então 2000 anos, 2 dias, um breve final de semana. Parece que a volta de Jesus, o retorno glorioso de Jesus, ele se demora tanto, mas quando acontece, ele vai acontecer tão de repente que parece que os 2000 anos foram quase que nada. Então, a esperança deve estar mantida, e é disso que Paulo está falando. E se não conhecermos isso, estaremos errando o alvo, se eu não estiver esperando Jesus voltar. As 2 epístolas contêm 20 diferentes referências à vinda do Senhor. Esta é a esperança da igreja. Ela é mencionada no final de cada capítulo. Para aguardardes dos céus o seu Filho, 1:10. Na presença de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vinda, 2:9. Na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus anjos, 3:13. Arrebatados juntamente com eles entre as nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, 4:17. E no último capítulo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Diante de tudo isso, ousaria alguém perguntar, Cristo virá outra vez? A primeira vinda de Cristo foi repentina e surpreendeu os filósofos do seu tempo. A segunda vinda não será surpresa menor. Acompanhado de Timóteo e Silas, Paulo passou apenas 3 domingos em Tessalônica. Perceba isso. E na sua segunda viagem missionária, e durante esse tempo, não só fundou a igreja, mas firmou-a na fé. No curto prazo da sua permanência, Paulo criou grande agitação. Seus inimigos acusaram-no de haver transtornado o mundo, como diz lá em Atos 17:6. Devido a esse grande alvoroço, os irmãos o despediram. Ele prosseguiu para Bereia, Atenas e Corinto. Foi em Corinto que ele escreveu a primeira carta aos Tessalonicenses e a enviou por intermédio de Timóteo. Ele havia partido fazia pouco tempo porque disse, orfanados por breve tempo da vossa presença. No capítulo 2:17 isso está escrito. É algo sem precedentes, mesmo no ministério de Paulo, o estabelecimento de uma igreja florescente em menos de um mês. O êxito de Paulo em Tessalônica não tem sido a experiência comum dos missionários. Mas aqui, o Espírito Santo permitiu que Paulo tivesse uma colheita rápida. Durante a sua curta permanência em Tessalônica, grande número de gregos e mulheres creram, como está escrito em Atos 17:4. Logo em seguida, ele começou a alimentar essa igreja com o alimento sólido da palavra. Falou sobre o Espírito Santo, sobre a Trindade e sobre a segunda vinda. A igreja era formada mais de gentios do que de gregos. Talvez isso explique a exponencialidade desse crescimento. Por estar vivamente interessado nos novos convertidos, Paulo enviou Timóteo até Atenas, a fim de fortalecê-los na fé e trazer notícias. Timóteo trouxe um relatório animador, o que muito confortou o apóstolo, mas Timóteo descobriu que havia algumas faltas a serem corrigidas. Tinham algumas ideias errôneas quanto à segunda vinda do Senhor, estavam preocupados com alguns que tinham morrido, receando que não tivessem parte no arrebatamento e na glória da volta do Senhor. Outros
estavam tão empolgados com o ensino da volta de Cristo que passaram a negligenciar os seus deveres diários, como está lá no capítulo 4, dos versos 10 até o verso 12. Então, desejando corrigir essas ideias errôneas e inspirar e consolar os novos convertidos, Paulo escreveu essa epístola. Esta é uma epístola íntima, é uma carta de coração para coração. Paulo chega muito perto dos seus irmãos, palavra que ele vai usar 14 vezes. A mensagem é de conforto e instrução aos que se acham em meio a perseguições. Não deveria haver dúvidas nem opiniões divididas a respeito da bendita esperança da volta do Senhor. Olha aqui o evento que é o eixo central da escatologia cristã, a volta do Senhor. Não se pode ler a palavra de Deus sem achar esse ensino. Não contendamos a respeito dessa doce mensagem. Esta é a esperança do crente. Pelo contrário, estejamos vigilantes, pois não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem virá. Glória a Deus por isso. Então, na nossa pré-aula de hoje, a gente tem um excelente subsídio para que você norteie toda a sua aula. Nós temos o slide à disposição. Use na sua sala. Se na sua igreja não tem data show ou não há possibilidade de expor o slide, então baixe o slide em sua casa, imprima as folhas desse PowerPoint e leia esse conteúdo. Se você tiver o livro em casa, faça isso. Vai estar na página de número 459. Esse excelente conteúdo que vai abrir um leque para que você adentre a lição. O texto de ouro para esse domingo, 1 Tessalonicenses 2 e 3, porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia e nem com fraudulência. E nós temos aqui a verdade prática. O cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidades. Então, nós temos a introdução e chegamos no primeiro tópico da nossa lição. Então, agora, olhando o cenário, conhecendo a igreja, a história da implantação daquela igreja, o sucesso que teve, né? Foi muito empolgante, contagiante, certamente, o princípio daquela igreja. E ali, Henrietta Mears nos mostrou dois extremos. Né? Alguns que se achavam indignos da vinda e outros que se achavam tão dignos que estavam se afastando, né, do cotidiano e das suas responsabilidades nesta vida. Então, equilíbrio é a palavra que vai nortear a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses e é o conselho que ele dá a crentes novos convertidos e extremamente espirituais. Convicção espiritual, então, é o tópico primeiro, e a síntese: sem ação poderosa do Espírito, a pregação é incapaz de transformar as vidas. E aí nós temos um quadro que eu trouxe para vocês acerca da segunda viagem missionária de Paulo, e você vai ter na parte de cima aqui desta imagem, você vai ver Filipos, aonde Paulo sofre ali o encarceramento, aonde ele sofre o agravo, e depois você vê ali a Macedônia, por visão divina, ele vai então adentrando ao território europeu. O primeiro subtópico, o poder do Espírito. Nesse slide dessa lição, eu não estou trazendo o conteúdo da lição, já estou comentando direto cada tópico para a gente abreviar aqui a nossa pré-aula por conta do conteúdo que eu coloquei lá no começo para vocês. Então, nas minhas palavras, no primeiro subtópico eu coloquei assim: a certeza ou convicção da mensagem do Evangelho, demonstrada por Paulo aos Tessalonicenses, como está lá no capítulo 1, verso 5, foi oriunda da revelação, daquela visão do apóstolo em relação a uma chamada específica de anúncio da palavra de Deus à Europa. No caso ali começando pela Grécia, ali naquela região da Macedônia, como está lá em Atos 16 e 9. Paulo recebe o evangelho direto do Cristo ressurreto, né? É a grande pergunta: quem pregou para o apóstolo Paulo? O próprio Jesus. Então, esse ministério de Paulo aos gentios, ele é conduzido pelo próprio Senhor Jesus. E agora ele recebe essa visão e ele está sendo dirigido por Deus àquele território.
Paulo recebe o evangelho direto do Cristo ressurreto e seu apostolado foi uma concessão divina. Tudo isso caracteriza o ministério de Paulo como modelo para o ministério do crente pentecostal. Então, Paulo é um paradigma para o pentecostalismo, por quê? Porque nós nos lançamos inteiramente na dependência do Espírito Santo de Deus. E aí o que acontece? Nós precisamos aprender, como o apóstolo Paulo, na sua experiência missionária, como nos movermos em Deus. Então, o verdadeiro pentecostalismo, ele aborda uma ação direta do Espírito de Deus, como paráclito divino, como consolador, como esse pedagogo, como esse instrutor, né, como esse auxiliador, para que o nosso ministério não pereça na nossa própria caminhada. Então, a dependência de Deus, da manifestação da sua glória, da revelação da sua vontade, como acontecia com o apóstolo Paulo, é preponderante para o sucesso da nossa chamada. Paulo não era um teórico, Paulo não era um teólogo liberal, muito menos ele era um intelectual da graça. Ele não estava só no campo das proposições teóricas, filosóficas, acadêmicas. Ele vivia o evangelho 24 horas por dia e ele era totalmente guiado pelo Espírito da graça de Deus. Ele era um crente espiritual e é disso que nós precisamos entender. Viver no poder do Espírito é viver na dependência do Paráclito e como eu sou imagem e semelhança de Deus e sou pessoa, o Espírito Santo também é uma pessoa, por isso que há essa comunicação do Espírito de Deus com o nosso espírito. Subtópico 2, confiança em Deus. Em Filipos, na atual Turquia, Paulo e Silas foram duramente hostilizados, perseguidos, aprisionados, como está lá em Atos 16, dos versos 22 ao 24. Porém, eles não desanimaram e, seguindo a visão divina, eles pregam em Tessalônica e desenvolvem uma bela igreja naquela cidade. Tanto na primeira como na segunda epístola, Paulo encorajará os tessalonicenses a manterem-se em unidade, serem irmãos e priorizar a iminente volta de Cristo. A fidelidade na pregação. Um evangelho sem engano, no caso a heresia, sem imundícia, prostituição, que era muito comum naquele território, né, as divindades serem cultuadas, inclusive com práticas sexuais naqueles cultos espúrios que eles praticavam ali. E nem fraudulência, interesses pessoais. Paulo ele não tinha interesses obscuros na sua pregação, ele se entregou ao Evangelho e ele não viveu do Evangelho, mas viveu para o Evangelho. Então, não se utilizará de fábulas, imoralidades, nem artifícios que caracterizam a inspiração e anseios humanos na busca por governo, por controle e domínio das pessoas e também das suas posses e rendas. Paulo ele não tinha interesse em nada disso. A fidelidade na pregação se revelará quando falsificadores do Evangelho forem desnudados e combatidos no seio de uma igreja viva e atuante no reino de Deus. É por isso que é necessário nós termos discernimento do Espírito e o que vai mover o profeta ou aquele que se diz regido pelo Espírito Santo é o seu conhecimento e a prática do Evangelho. Você vê no Antigo Testamento as escolas de profetas. Os profetas eles eram ensinados, eles não poderiam profetizar pelo Espírito de Deus contra a lei que esse próprio Espírito havia inspirado os patriarcas e profetas a dar ao povo de Israel. Da mesma forma, hoje, a manifestação do dom divino ela deve estar totalmente indexada ao Espírito e à pureza do Evangelho de Cristo. Você não pode ser profeta na graça e profetizar contra a própria graça. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que não permite que a heresia, que a imundícia, que a prostituição, que as fábulas, que os enganos, as imoralidades, os artifícios. E hoje nós vivemos uma época de muita tecnologia e nós vivemos aí uma era de muita humanidade, é muito carisma humano. Palavras de ordem, igrejas super estruturadas tecnologicamente, né? Um visual extraordinário, uma comunicação poderosa, instituições, melhor dizendo, que se preparam
para o universo online, que estão ali, então se preparando para a comunicação em massa, e tudo isso vai trazendo um certo pragmatismo das nossas ações e a espiritualidade parece que recrudesce em nosso meio. Nós não podemos deixar que a unção do Espírito Santo ela desapareça das comunidades cristãs. E é por isso que nós precisamos cultuar a essência do Evangelho, aquilo que não pode faltar em nossas vidas, que é o quê? A presença e a regência do Espírito Santo em nossas vidas e nas nossas ações cristãs. Então nós chegamos ao segundo tópico da lição de número 11, e aí o tópico ele tem por título uma convicção moral. O crente regenerado possui uma conduta de retidão e uma vida irrepreensível. Embora o cristianismo não seja um conjunto de preceitos morais, né, porque isso tinha muito no estoicismo, né, no helenismo, as pessoas, dentro também do gnosticismo, essa questão das pessoas serem salvas por suas obras, serem regradas, né, estarem em sintonia com o equilíbrio do universo, sua energia, seus movimentos. Então você se adequando a essa sinergia, você acabaria se dando bem porque você está dentro de um sistema e você não está trazendo colapso a esse sistema. Jesus não veio para nos salvar através de obras, nem de um sistema de moralidade. Jesus, na verdade, pregava ética com a prática da sua vida, que era, na verdade, o cumprimento da própria lei do seu povo, dos judeus. Então, Jesus ele não veio pregar moral, ele vivia eticamente a própria lei. Então, como construção da graça, cada crente, cada cristão, ele vai viver o Evangelho. E esse viver o Evangelho vai gerar uma ética que, na verdade, está baseada em preceitos morais que são eternos e que estão dentro da própria palavra de Deus. Então, é disso que nós falamos. Jesus ele não vai, então, pegar o pecador e vai inserir preceitos morais para que ele cumpra aquilo e se salve. Não. O Senhor Jesus vai nos dar o Evangelho, creremos no Evangelho, seremos regenerados e a própria palavra de Deus já nos levará direto para uma ética poderosa. E essa ética é baseada em preceitos morais que são oriundos da própria inspiração do Espírito Santo de Deus. Então, retidão nas ações. É claro que nós devemos ser retos na nossa conduta como crentes, porque isso faz parte do nosso testemunho e da nossa pregação. A conversão promove uma restauração moral no salvo. E eu coloquei ali entre parênteses, as pessoas têm agência moral, elas são livres para tomadas de decisão. Então, agentes impessoais, eles não podem ditar moral. A escola, ela não é uma pessoa. O Estado não é uma pessoa. O Executivo da República, a própria República, o Senado, né, o Judiciário, eles não são pessoas, eles não são agentes morais. Eles, no máximo, conseguem formular códigos a partir de mente de pessoas que sim são agentes morais. Então, a gente precisa entender que Deus é uma pessoa, nos fez pessoa, e nas pessoas há a condição de surgir uma moralidade. Então, ele deve falar a verdade, o cristão. Como imagem e semelhança de Deus, como agente moral livre, ele deve falar a verdade, Efésios 4, 25. Ele deve parar de furtar, por exemplo, Efésios 4, 28, ele deve desenvolver um linguajar sadio, Efésios capítulo 4 e versículo 29. O crente regenerado ama o caminho reto oferecido pela própria palavra de Deus. Então a moral do crente é a própria palavra. E como se fosse um trilho, a palavra, nós seríamos os trens ou os vagões que vão então se movendo sobre o trilho que já está definindo previamente o caminho que iremos andar. Este é o caminho, diz a palavra, andai nele. 2, reputação ilibada. E aí então eu coloco ali no meu comentário, o ilibado é aquele que se acha livre de culpa ou é justificado por suas ações no rejeitar a prática do mal. Então, quem tem um caráter ilibado? Quem não tem culpa, né? E quem rejeita o mal. A prática maligna de um obreiro, segundo Paulo, seria a utilização do evangelho para o benefício próprio.
e isso usurpando dos crentes bens materiais, favores sexuais, por exemplo. O obreiro de Deus não é um devorador de almas ou vidas, muito menos dos recursos financeiros e materiais de cada uma dessas vidas que ele pastoreia ou convive com elas. E a vida irrepreensível? A santidade e justiça promove uma condição de irrepreensibilidade do ministro do Evangelho. 1 Tessalonicenses 2:10. Ele não é passível de repreensão, ele é irrepreensível em todo o tempo. Essas características falam a nós mesmos, aos homens e a Deus. Quanto mais envolvido com as demandas do reino de Deus, mais excelência o crente adquire no seu caráter cristão. É um desenvolvimento da fé. Isso é cultuar, como diz aqui o título da nossa lição, cultuar uma convicção cristã. Você vai, então, deixando-se moldar pelo Espírito de Deus e você vai adquirindo excelência no seu caráter, vivendo o verdadeiro Evangelho. E aí chegamos no terceiro tópico da nossa lição, a convicção social. Então agora nós estaremos aqui eticamente influenciando a sociedade. A convicção social presente na vida de Paulo era um exemplo para a igreja. Então veja bem, primeiro subtópico, bem-estar comum. Os efeitos inevitáveis do Evangelho de Cristo na vida do salvo é a atuação direta no socorro de vidas que infelizmente manifestem alguma deficiência ou necessidade na manutenção dos seus lares ou até mesmo da sua vida individual. Então o querigma, o que é o querigma? A pregação do Evangelho é a prioridade da igreja, mas a caridade também é um elemento imprescindível na prática cristã. Ou seja, antes da caridade, que é um ato de benevolência, nós temos a regeneração, a salvação. Como eu não sou salvo pelas obras, como ninguém é salvo pelas obras, e sim é um ato da graça e nós recebemos a salvação pela fé, o que vem depois, então, são frutos da fé, né? Frutos dignos de arrependimento. E a caridade faz parte disso. O bem-estar comum é uma consequência de um ser humano e de uma sociedade que vão receber o Evangelho. Então, a ordem das coisas não pode ser invertida, porque senão o produto no final ele vai estar alterado. Você primeiro é salvo para depois ter obras de salvação, e não obra primeiro para ser salvo pelas obras. E o querigma é, de fato, a expressão exata do Evangelho. E você vai ver exemplos do querigma na pregação de Pedro no cenáculo após a descida do Espírito Santo no dia do Pentecostes, e você vai ver a pregação de Estevão, o primeiro mártir da igreja, diante, né, das autoridades do Sinédrio. Você vai ver ali então que o querigma, ele além de expor o plano eterno de redenção da humanidade, também condena aqueles que mataram a Cristo, o inocente servo do Senhor. Então, quando se prega o Evangelho, nós estamos condenando o mundo, porque quem não aceita Jesus faz parte do conluio, do consórcio humano que matou o Salvador do mundo. Então, o querigma, ele tem um título apenas: não mate o Senhor Jesus mais uma vez. Essa é a pregação. Quando vamos pregar o Evangelho, nós temos que colocar o pecador na condição de culpado, como ele é. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, e quem permanece no pecado faz parte do conluio humano que matou o Salvador do mundo. Então, este é o querigma. Cada vez que eu prego, eu estou condenando o mundo ou estou salvando. Nunca haverá neutralidade na pregação do Evangelho. Esta espada corta faz diferença entre luz e trevas, vida e morte, certo e errado, inferno e céu e assim por diante. A inversão de valores, o querigma é a prioridade da igreja, mas a caridade também é um elemento imprescindível na prática cristã. Inversão de valores, violência e injustiças são as marcas de elites que oprimem a sociedade. Então, por mais que sempre teremos os pobres conosco, a gente vê que nessas pirâmides sociais sempre há um nível de opressão e impossibilidade de que alguém ascenda a essas estruturas humanas. Então, lutar contra estas injustiças é também um dever da igreja, porém não se envolvendo, né, secularmente no equilíbrio dessas forças, com o risco de fazer parte também dessas elites, dessas oligarquias, desses privilegiados que oprimem aqueles que estão nas esferas mais inferiores da sociedade.
Dedicação altruísta. Então, como a igreja vai viver em sociedade nos dias de hoje? Como Paulo pregou o evangelho, sem segundas intenções. O altruísta é aquele indivíduo que desapegadamente entrega-se ao auxílio desinteressado a pessoas conhecidas ou não. Então eu não faço caridade para os meus amigos, eu posso fazer para qualquer pessoa, inclusive para o meu inimigo, né? Pessoas conhecidas ou não, pessoas comuns ou destacadas, abastadas ou necessitadas, mesmo correndo o risco de ser traído ou desprezado no final. Ou seja, é aquela pessoa que age espontaneamente no favor e auxílio do seu próximo, antes que alguma ordem ou designação lhe seja feita. Ele não procura o lucro de suas boas ações para com o próximo. Então esse é, de fato, o altruísta. E aqui chegamos à conclusão da nossa lição. Trabalhamos aqui, então, nessa lição de número 11, a convicção espiritual. Então, eu creio no Evangelho, eu sou salvo e tenho uma esperança para a eternidade. Eu tenho uma convicção moral, tenho retidões na minha ação, uma reputação ilibada, uma vida irrepreensível. E depois de salvo, firme na fé, com um testemunho, eu posso, então, ser um agente influenciador em sociedade, lutando pelo bem-estar comum, sem desejar fazer parte desse sistema humano e secular de governo das ações sociais, e também sendo desprendido como uma fonte sempre aberta que recebe do céu e irriga a terra com frescor, com alegria e com novidades, prebendas e etc. Então chegamos à conclusão aqui da nossa lição e pedimos ao Senhor que você seja extremamente abençoado nesse próximo domingo no trato com seus alunos em sala de aula. E aí rogamos a Deus que nos dê uma oportunidade de uma próxima vez estarmos juntos aqui nas nossas pré-aulas. Ore por cada uma das pessoas envolvidas nesse expediente, curta, compartilhe, divulgue nas suas redes sociais, nos faça mais relevantes e seja abençoado nesse próximo domingo, é o nosso desejo, em nome de Jesus. Até a próxima, Deus te abençoe.